Olá, brasileiro cansado! Por aqui a gente fala tudo sobre tudo, só que não tudo ao mesmo tempo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre processos. Todo processo é um processo. E eu decidi falar sobre processos hoje, porque normalmente a gente fica focado no resultado. E enquanto a gente não chega no resultado, a gente fica ansioso no meio do processo. Enquanto a gente não tá tocando nos resultados daquilo que a gente quer, a gente fica agoniado, porque parece que por mais que a gente esteja dando passos largos, os nossos passos não estão sendo largos o suficiente para que a gente atinja os nossos objetivos no tempo em que a gente deseja alcançar os nossos objetivos. E cada um tem um tempo. E tem um tempo para cada coisa. E a gente tem essa ansiedade de querer que as coisas aconteçam dentro do tempo que a gente quer. E não no tempo que elas precisam acontecer. Quando a gente planta uma semente, ela precisa ser regada, ela precisa de sol, ela precisa do processo para crescer, né? E quando a gente vai tomando pequenas atitudes para mudanças significativas que a gente quer na nossa vida ou para alcançar um objetivo, a gente muda hoje e a gente já quer atingir um resultado diferente amanhã. E a vida não é assim. É respeitar os processos. Eu falo muito sobre comemorar as pequenas vitórias. E eu aprendi esse hábito de comemorar as pequenas vitórias não tem tanto tempo assim. Sabe por quê? Porque toda soma é um mais. Tudo aquilo que a gente consegue fazer de diferente na nossa vida e isso resulta em algo positivo, a gente tá ganhando alguma coisa. Então, se por mais que seja pequeno, considerado por você pequeno, a sua mudança, por que não comemorar? Mesmo ela sendo uma mudança muito pequena, se ela traz alguns resultados, por menores que eles sejam, já é alguma coisa diferente daquilo que você tinha antes se não tivesse feito pequenas mudanças. Sabe por quê eu tô falando isso? Principalmente para minha relação com o meu corpo. Durante muito e muito tempo, eu olhei sempre em busca do resultado que eu queria. E durante muito tempo, eu não tive uma relação saudável com o meu corpo, porque eu sempre pensava na questão da estética, e não na questão da saúde, e não na questão de como eu quero estar daqui a 10 anos. E quando eu comecei a olhar para as pequenas mudanças que eu comecei a fazer ao longo do meu dia, e comecei a observar os pequenos resultados nos mais, por mais que sejam mudanças pequenas, elas são significativas. Quando você começa a tomar um pouco mais de água do que aquilo que você tomava antes, quando você começa a cortar um pouco mais de açúcar com relação à quantidade de açúcar que você comia antes, quando você começa a ter uma consciência alimentar com o que você vai comer, não pensando que, nossa, isso vai me engordar, mas será que vale a pena eu ter um prazer tão absurdo nesse momento, sendo que depois isso vai me gerar uma sensação ruim e eu vou me sentir culpada? Será que não é melhor eu tentar entender um pouco mais a minha relação com a comida? Será que eu tô comendo porque eu tô com fome? Ou será que eu tô comendo porque tem alguma emoção errada que eu não tô sentindo? E quando a gente começa a observar esses pequenos detalhes que parecem que nem são tão significativos assim, a gente começa a ver diferença nos resultados. E a gente começa a se aplaudir pelos pequenos resultados. Porque antes esse resultado não existia. Começou a existir por conta de pequenas mudanças. Então, a gente não tem que comemorar somente coisas extraordinárias. A gente tem que comemorar as pequenas conquistas também. Porque são com pequenos passos que a gente consegue atingir o destino que a gente deseja. Se você não consegue começar a sua mudança para chegar onde você deseja correndo, começa caminhando. Pequenos passos, uma caminhada lenta, mas começa caminhando. Se propõe a caminhar 3 quilômetros e não para enquanto você não atingir 3 quilômetros. Se desafia a tomar 2,5 litros de água por dia. Se você só tomava 2 copos, isso já é uma baita conquista. Olha pra você e se questiona. Caramba, eu tô satisfeito comigo? Eu estou satisfeita comigo?
Será que eu consigo melhorar alguma coisa? Pra mim, a vida só tem sentido se eu conseguir analisar a minha vida e fazer pequenas mudanças constantemente. Ser fragmentada me permite movimento. E eu acho que é muito saudável quando você começa a olhar a sua vida e se perguntar o que eu posso mudar pra melhorar. A gente nunca vai atingir a perfeição, mas a gente sempre pode buscar melhorar em alguma coisa. E eu acho que isso é muito saudável. E os pequenos processos que acontecem resultam na transformação que a gente almeja. E eu acho muito gostoso falar sobre processos. Todo processo é um processo. E cada pequena atitude vai contribuir no final para o seu resultado. Isso é muito importante. Lembrar as pessoas que não importa como elas estejam se sentindo, mas se elas querem se sentir diferente, precisa começar a dar alguns passos em uma direção oposta ao caminho que elas estão seguindo, caso esse caminho não traga um resultado satisfatório. Eu acho que se eu pudesse convidar as pessoas para um passeio, eu convidaria elas a sentar e trocar ideias com o seu eu. E falar, o que em mim tem que eu não gosto? O que em mim tem que eu gosto e que pode melhorar? Como que eu estou comigo mesma? Porque hoje em dia, as pessoas, elas pregam uma aceitação. E tá tudo bem se você aceita como você se aceita, se pra você mudar não é algo importante. Pra mim, mudar é algo essencial. E eu nem sei o que eu sou sem mudar. Mas hoje em dia as pessoas pregam uma aceitação, que você tem que se aceitar como você estiver e que já que você se aceita, ninguém precisa falar nada pra você e o mundo precisa mudar pra te aceitar, porque você se aceita, então o mundo é obrigado a te aceitar. Isso pra mim é um pouco ilógico, sabe por quê? Porque se eu me aceito e se eu me amo como eu tô e eu não quero mudar em nada, se eu tenho amor próprio, o amor próprio significa que eu me amo como eu estou. Então, se eu me amo como eu estou, por que que o mundo precisa me aceitar, já que eu me amo? Quem se ama, se ama. E se o mundo não te aceita, isso não muda nada na sua vida, porque você se ama. Logo, o que o mundo sente a respeito a você, não interessa. Então, eu acredito que eu meio que... Não acredito não, eu realmente faço isso. Meio que se dane o que as pessoas dizem sobre limites. Eu adoro meter o pé nos limites e arrebentar qualquer limite. Então, assim, eu não tenho nada a dizer para as pessoas que elas estão bem como elas estão e que elas gostam de como elas estão, pregando para que o mundo as aceite, dizendo que elas se amam, mas gritando para que o mundo as aceite como elas são. Tá tudo bem se as pessoas querem fazer isso. Só que eu quero te convidar a olhar para você, sentar com você, trocar ideias com o seu eu, falar, e aí, gata, o que eu quero fazer para melhorar o meu eu? Como que eu tô me sentindo? E o que eu preciso fazer para me sentir melhor? Acho que a questão... Teremos um vídeo para falar sobre autoestima, ou melhor, teremos vários vídeos para falar sobre autoestima. Acho que a autoestima tem a ver com como você se sente. Como você se sente com relação a você e com relação ao mundo. E eu acredito que pra gente ter uma autoestima muito boa, a gente precisa olhar pra gente e não só falar, como eu vivo falando por aí, que eu estou maravilhosa, mas se sentir maravilhosa e buscar ficar maravilhosa cada vez mais. Ah, mas eu não quero que o mundo me aceite. Eu acho muito bonito que você fale que não quer que o mundo te aceite, mas esse vídeo eu quero falar sobre processos, comemoração de pequenos passos e lembrar todas as mulheres que estiverem me assistindo. Não importa se você não tá afim de performar até encontrar uma versão perfeita. Eu realmente não me importo se você não se importa com a perfeição, porque ela não existe. Mas eu queria muito te convidar a performar em busca da sua melhor versão. Não pelos outros, amiga, por você. Todo processo é um processo. E eu acho que a gente tem sim que comemorar cada pequeno passo em busca do resultado final. Mas esse é só um pequeno vídeo reflexivo sobre processos, comemorações e a melhor versão.